Ok, muito bom dia. Bem-vindos à Polícia Municipal do Porto. Esta conferência de imprensa visa, sobretudo, fazer um follow-up da operação que temos vindo a desenvolver com a Polícia de Segurança Pública ao longo das últimas 5 semanas. Como tem sido notório, aliás, os órgãos de comunicação social têm feito eco disso mesmo. Existe, de facto, um problema de ruído fora de horas em algumas zonas de diversão noturna da cidade do Porto, que tem tido o acompanhamento policial possível, mas que impunha pela sua dimensão e, sobretudo, pela alteração desde o início de outubro, em que os estabelecimentos de diversão noturna passaram a estar disponíveis para quem os quisesse utilizar, implicou, como dizia, uma atuação diferenciada por parte da Polícia Municipal e da Polícia de Segurança Pública. Quer isto dizer o quê? Durante o período de pandemia, porque também houve aqui um desfazamento temporal entre o levantamento de algumas restrições de utilização do espaço público e a abertura dos estabelecimentos de diversão noturna, nós observamos, com natural preocupação, a aglomeração de pessoas em espaço público com a utilização de equipamentos produtores de ruído. Nós temos apreendido ao longo destas últimas 5 semanas isto que vocês podem ver aqui, que são 35 colunas que são facilmente conectadas pelo Bluetooth, daí o nome da operação Bluetooth, ou seja, neste momento nós temos a possibilidade de, a um custo razoável, mas sobretudo de uma forma extraordinariamente simples, através de um telemóvel e de uma coluna que se liga através de uma conexão Bluetooth, produzirmos ruído na via pública. Só para vos dar nota também que muitos destes equipamentos funcionam emparelhados entre si, ou seja, não se trata muitas vezes só de uma coluna a produzir ruído, trata-se muitas vezes 4, 5, 6 colunas a produzir ruído, com as consequências terríveis para o descanso e para a tranquilidade das pessoas que vivem, que têm o direito ao descanso e que vivem junto a estas zonas. Nós, desde agosto deste ano até agora, tivemos registados no Centro de Gestão Integrada do Porto mais de 350 reclamações derivadas de estabelecimentos e, sobretudo, ruído na via pública, e impunha-se uma operação que não é uma operação isolada, entenda-se, é uma operação que terá a continuidade que a realidade exigir, mas que, sobretudo, visa devolver a tranquilidade a todos aqueles que merecem o seu descanso. Nós não podemos esquecer também que esta competência é das Forças de Segurança, mas também da Câmara Municipal do Porto, ainda dentro das competências que transitaram dos governos civis em 2002. As atividades ruidosas na via pública, nomeadamente com a utilização deste tipo de equipamento, amplificadores, emissores e aparelhos sonoros, geralmente só acontece entre as 9 e as 22 e mediante o licenciamento da Câmara Municipal. Por último, também gostaria de evidenciar que, junto a hospitais, por exemplo, como acontece no caso da Cordoaria, com a proximidade do Hospital de Santo António, esta situação nem sequer é licenciável. Gostaria também de dar nota, e até mesmo do ponto de vista informativo, que cada uma destas colunas tem associados a si um processo de controle nacional, ou seja, há uma responsabilidade de controle nacional de quem estava a produzir o ruído fora das condições tipificadas, que, pela sua base, estará associada a uma coima de pelo menos de 150 euros. No âmbito do inquérito, este equipamento, no limite, pode ser declarado perdido a favor do município. Por isso, isto é nitidamente uma atividade que não compensa. Aliás, temos aqui alguns equipamentos que custam algumas centenas de euros e, como nós temos neste momento os estabelecimentos de diversão noturna, que são as áreas que por si só são aquelas que estão licenciadas para produzir ruído dentro dos limites da lei, com a questão das antecâmaras e dos limitadores de ruído, não me parece sequer possível que este fenómeno esteja na via pública, prejudicando seriamente aqueles que precisam de descanso. Estou disponível para alguma questão, Sr. Presidente. Muito bem. As zonas que foram particularmente afetadas são as zonas que coincidem muito com a zona que está delimitada como movida na cidade do Porto. Em particular, a Cordoaria,
o Passeio das Virtudes e a zona da Cândida dos Reis e das Galerias de Paris. Sim, nestas artérias, sim. Só colunas. Estas pessoas estão neste momento, são os visados no âmbito de um processo de contorno nacional que está a ser devidamente organizado e que terá o seu término, sim. Só mais uma questão. Há pouco disse, antes também já me tinha dito, que podem ser coimados no limite de 150. Qual é o teto máximo? 220. Ou seja, o que diz o 310/2002 é uma coima que tem a latitude entre os 150 euros e os 220 euros. Sim, é o proprietário. 35 pessoas, sim. E mesmo agora, voltar por a reabertura dos estabelecimentos de produção noturna, este fenómeno continuou ou houve algum decréscimo? Mas foi exatamente nessa perspectiva que me questionou, e bem, porque nós verificamos que, de facto, a abertura dos estabelecimentos de diversão noturna não teve uma causa e efeito na diminuição do fenómeno na rua. Por isso era preciso, do ponto de vista policial e da atuação de polícia, fazer alguma coisa para devolver esta tranquilidade, porque entenda-se, eu depois terei a oportunidade no fim, depois de desligarem as câmaras, porque de facto a sonoridade é muito violenta, de vos mostrar qual é a produção de ruído que duas destas colunas, por exemplo, quando emparelhadas fazem. Agora imaginem este fenómeno com 3, 4, 5, 6 colunas num espaço público. Posso-vos dizer que os decibéis produzidos provavelmente andarão perto ou mais do que um estabelecimento de uma discoteca. Isto eram grupos de amigos, posso assim dizer, portanto, festas particulares, ou seria um efeito de negócio? Não me parece que seja por efeitos de negócio, mas parece-me, isso também temos aqui uma outra componente deste fenómeno, que é a questão do consumo de álcool na via pública e do grupo de indivíduos que se juntam na via pública para, com algumas garrafas de álcool, de cerveja ou de outras bebidas brancas, eternizarem o fenómeno fora dos estabelecimentos onde ele deveria naturalmente acontecer. Se este fenómeno está também de alguma forma associado a alguns casos de mais violência que temos assistido na noite? Não podemos fazer essa ligação. Posso lhe dizer que nas 35 apreensões não houve qualquer reatividade à intervenção policial, por isso não se tratou de encontrar grupos violentos ou grupos particularmente hostis às intervenções policiais. Essas pessoas são daqui da zona do Porto? São de variedíssimas proveniências geográficas, que não do Porto. Há do Porto e há fora do Porto. Isto traz-nos também outra dimensão da noite no Porto, ou seja, neste momento do ponto de vista geográfico, a noite do Porto é provavelmente uma noite muito interessante, de Coimbra para cima e da Galiza para baixo, por isso o Porto acaba por ser um ponto agregador, um ponto de grande atratividade para a diversão noturna. Sr. Presidente. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Cumprimento naturalmente o Sr. Comandante da Polícia Municipal, saúdo a Polícia Municipal pelo esforço que tem feito em articulação com a Polícia de Segurança Pública, também os senhores jornalistas. Dar-vos nota do apreço que temos por esta operação. De facto, aquilo que é a nossa competência é garantir que os cidadãos têm o direito à sua tranquilidade. Como sabem, há 8 anos atrás nós tínhamos um problema na Movida, havia muitas reclamações na Movida relativamente àquilo que eram os estabelecimentos de diversão noturna. Foi feito um enorme esforço de mediação com esses estabelecimentos, com a criação de antecâmaras, com o controle e a monitorização do som, com a instalação inclusivamente de janelas duplas em alguns municípios, nas casas de alguns municípios. E, de facto, durante algum tempo nós conseguimos controlar as coisas. A pandemia trouxe este impacto, ou seja, a partir do momento em que esses estabelecimentos foram encerrados, pelas razões que conhecem, começou a verificar-se uma concentração de pessoas, nomeadamente de jovens, em algumas partes da cidade. As virtudes, a cordoaria, foram aqueles que foram mais noticiados pela comunicação social e que também nos foram assinalados pelos moradores. E aquilo que nós temos neste momento é uma situação diferente, é uma situação em que os estabelecimentos
voltaram a abrir as suas portas. As pessoas têm neste momento a possibilidade de ouvir música sem prejudicar os outros, de consumir álcool desde que tenham idade apropriada e não façam excesso nos locais que estão devidamente licenciados para o efeito. E, portanto, é absolutamente necessário contrariar aquilo que é um fenómeno do botellón, associado naturalmente a este enorme ruído. Temos tido muitas reclamações, os nossos Facebooks da Câmara são permanentemente informados de situações destas e, portanto, esta operação é uma operação que demonstra, acima de tudo, o nosso empenho. Nós estamos muito empenhados em garantir que a cidade volta à sua normalidade. A cidade do Porto gosta de conviver com a noite, tem convivido bem com a noite. Como digo, o esforço de mediação foi muito grande, eu queria aqui salientar o esforço, nomeadamente dos empresários da noite, que perceberam que numa determinada altura, e reporto-me há 8 anos atrás, havia de facto uma grande fricção, havia um conflito iminente nessas ruas. Fizemos um grande esforço, nomeadamente com a pedonalização das ruas, com a forma como hoje tratamos da limpeza, com a forma como o policiamento é feito. Agora, este tempo de pandemia, de facto, desacertou o relógio e aquilo que nós pretendemos é voltar à normalidade para que as pessoas possam sair à noite, para que as pessoas possam consumir, para que as pessoas possam ouvir música, possam ouvir o seu DJ, possam regressar a casa tranquilamente, mas que isso não conflitue com os interesses supremos daqueles que querem o direito ao descanso, querem estar com as suas famílias e não podem ser incomodadas por este tipo de fenómenos que não são únicos, nós não somos os únicos que temos este problema. Já agora um outro aspecto que o Sr. Comandante referiu e que nos tem trazido também alguma preocupação, no contacto que temos com os empresários da noite, com quem temos um contacto quase permanente, aquilo que assinala é que há hoje quase uma transumância, ou seja, à volta do Porto, em sítios onde anteriormente havia discotecas e havia bares e tudo mais, eles não reabriram, talvez porque durante a pandemia não houve condições para que eles se mantivessem ativos, e aquilo que verificamos é hoje um maior afluxo de pessoas que vêm de origens distintas e que de facto tem causado essa maior pressão na cidade do Porto, e também essa é uma matéria que nós temos que cuidar. A cidade do Porto quer continuar a ter este tipo de atividades. Nós temos muitos estudantes, temos uma grande universidade, temos todos os estudantes do Erasmus que estão por cá e que procuram isto, mas queremos que o façam sem incomodar a população. Ao fim e ao cabo, essa é a nossa missão. Nós temos vindo a falar com a PSP sobre o assunto, tivemos uma reunião, salvo erro, anteontem, com a Sra. Comandante da PSP. Nós sabemos que neste momento os recursos que a PSP tem são muito limitados. Há de facto falta de meios humanos para a PSP. Aquilo que nós temos feito por parte da Câmara Municipal do Porto, na altura própria, quando foi necessário, nós colocamos o contingente da Polícia Municipal sobre o comando da PSP, como se recordam, durante a pandemia. Nós estamos neste momento num projeto que também conhecem, da videovigilância. A primeira fase já foi para Lisboa, foi esta semana para Lisboa, e vamos já acelerar também a segunda e a terceira fase. São fases sucessivas que nós vamos implementar e que vai ser um contributo para facilitar o trabalho da PSP. Também sabem que entregamos carros à Polícia de Segurança Pública, mas naturalmente estas são competências do MAI, do Ministério da Administração Interna, e é junto do MAI que nós temos que questionar a inexistência neste momento dos recursos necessários, não apenas no Porto, mas noutras cidades, para olhar para aquilo que é a proteção e a segurança dos cidadãos. Mais preciso, quando diz que a primeira fase é esta semana para Lisboa. Pode explicar. Como sabe, nós, para voltar atrás, foi feito um levantamento pela PSP já há mais de um ano sobre quais eram os locais onde havia maior incidência de criminalidade. Essa é uma exigência legal. A PSP fez esse levantamento exaustivo e identificamos 3 grandes zonas. Uma zona no centro da cidade, se quiser, do Marquês até à Ribeira, numa faixa variável
em que foram identificados esses pontos. Uma outra zona, esta zona onde nós estamos, sensivelmente aqui. E uma terceira zona, na zona da Asprela, que coincide muito com aquelas reclamações que conhecem por parte dos estudantes. E então, no âmbito disso, foram desenvolvidos um conjunto de trabalhos por uma comissão constituída por nós, pela Polícia Municipal, pelo PSP e tudo mais, para fazer duas coisas. Em primeiro lugar, para identificar os pontos onde devem ser colocadas as câmaras. Isso implica um investimento da Câmara que foi feito em grande parte, algum ainda está a ser feito, para municiar esses pontos com fibra óptica. Como sabem, isto só funciona com fibra óptica, mas nós temos a Porto Digital, que é um grande instrumento da Câmara, e portanto isso está feito. Também já temos o centro preparado, o centro vai funcionar, era para funcionar inicialmente na PSP, verificou-se que não tinham condições, não tinha uma sala com as condições adequadas, e vai funcionar junto ao CGI, nas traseiras do CGI, já está montado, nos bombeiros atrás, exatamente, numa sala contígua, onde só a PSP pode entrar, mas é uma sala contígua que já está preparada com todos os recursos, e portanto, em função disso, foi agora apresentado, foi enviado para Lisboa, por parte da PSP, a competência foi da PSP, para Lisboa, um pedido para a implementação da primeira fase que levará a montar 70 e tal câmaras, 78, 79 câmaras. Ou diz a Direção Nacional da PSP? Não, a PSP deve mandar isso para o Ministério da Administração Interna. O Ministério da Administração Interna deverá agora recolher, junto de algumas entidades, parceiros, nomeadamente junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que se deverá pronunciar. Logo que ela se pronuncie, nós temos a expectativa, aliás o Sr. Ministro até há dias, até pensou que o assunto já estava resolvido, como sabem, portanto há vontade política do Sr. Ministro da Administração Interna de autorizar essa primeira fase. A partir do momento em que comunique ao Porto, nós estaremos em condições de lançar o concurso para a aquisição do que falta, que são as câmaras, e a partir daí as coisas estão a funcionar. O que nós quisemos foi acelerar, na reunião que tivemos com a Sra. Comandante da PSP, feita esta primeira fase, queremos já acelerar com a segunda e terceira fase, para o mais rapidamente podermos ter estes recursos, que são recursos auxiliares. Repare, a videovigilância não substitui naturalmente a PSP, não substitui os agentes da PSP, mas é um complemento importante para a proteção e segurança dos cidadãos. Presidente, pode só recordar quantas câmaras estão envolvidas em cada uma das três fases? Olha, eu na primeira fase sei que são 79 câmaras, nas outras... Diga? E o global? O global, talvez o Sr. Comandante... Cerca de 200 câmaras. A necessidade do número de câmaras tem muito a ver com as artérias onde elas vão ser montadas. Como compreendem, em artérias que são mais íngremes, mais estreitas e tudo mais, precisamos de mais câmaras, e em artérias mais largas precisamos de menos câmaras, mas esse trabalho está praticamente concluído. Dentro das diligências que o Ministério da Administração Interna vai ter de fazer, nomeadamente a recolha de pareceres, e depois o processo de aquisição destas câmaras para a primeira fase, estas 79, alguma previsão de quando poderão ser instaladas? Eu, relativamente àquilo que seja o parecer que virá, a autorização que virá do Ministério da Administração Interna, como compreendo, não me posso pronunciar. Calculo que a CNPD vai ser ouvida, mas nós não estamos a fazer diferente daquilo que já foi feito noutras cidades. Qual é a vantagem? É que nós não vamos ser a primeira cidade a ter videovigilância, e portanto acredito que nesse aspecto as coisas já estejam realizadas. Depois do lançamento do concurso, se não houver grande litigância, 3, 4, 5 meses, teremos com certeza as câmaras disponíveis. O tipo de câmara já está identificado, são câmaras que garantem a proteção que a CNPD assinala, portanto não acredito que haja por aí grande problema. Havia um sistema antigo na zona da Ribeira, esse sistema foi desativado, portanto, como sei, ele integrará os novos sistemas? Não. Isso foi uma iniciativa na altura, salvo erro, da Associação dos Bares da Zona Histórica, mas isso não está em linha com a nova legislação e, portanto, nós não vamos utilizar nada disso. E mesmo o tipo de câmaras que utilizaremos são câmaras diferentes, com tipos de máscaras diferentes, portanto estamos a falar numa nova geração. Aliás, desde aí, isso aconteceu há cerca de 10 anos, se não estou em erro, a tecnologia mudou muito, não é? Portanto, aqui estamos a falar em câmaras mesmo dirigidas para outras necessidades. Eu acredito que no final do investimento andará na ordem dos, calculo à volta dos 4 milhões de euros. Mais coisa, menos coisa, é por 4 milhões de euros, sim.
É o orçamento que nós estamos a admitir. É evidente que, como compreendem, a tecnologia está a mudar muito rapidamente, também está-se a embaratecer, curiosamente, não é? Porque há mais concorrência, mas, grosso modo, estamos a falar num investimento que nós estimamos em 4 milhões de euros. O investimento será totalmente suportado pela autarquia, exceto aquilo que tem a ver com a presença dos agentes da PSP nas salas e na verificação, porque aí, como sabem, é uma competência que nós não temos, nós não podemos lá entrar. Aquela sala é uma sala que está apenas limitada à PSP e a outras polícias se a PSP recorrer a elas. Ouça, eu sei sempre quantos processos quando concursamos alguma coisa, nós sabemos sempre quando começa, mas nunca sabemos quando acaba. Nunca me ouviram dizer que vai estar pronto num determinado dia, porque, como sabem, os concursos públicos são o que são. Temos tido em muitos casos litigâncias e discussões e, portanto, as coisas são... Se não tiverem mais nada, muito obrigado a todos, bom domingo, obrigado por terem vindo.